Você já se perguntou qual é o meu chamado no reino de Deus? Será que Deus tem um propósito específico para a minha vida? E como descobrir esse chamado e servir a Deus e o seu reino de maneira eficaz? Essas perguntas elas surgem tanto no início da nossa fé, quanto depois de anos de caminhada. E parece que de tempos em tempos elas até podem bater na nossa porta novamente. E essa resposta está na palavra de Deus. Você tem um chamado e ele importa muito para o reino de Deus e para o povo de Deus. Mas antes de nós prosseguirmos, eu quero já pedir que você comente aqui, agora deixe nos comentários o seguinte: quero viver o meu chamado no reino. E já deixa o seu like para que este vídeo, esta palavra, alcance mais pessoas. A palavra de Deus nos fala através da carta de Paulo à igreja de Corinto, na primeira carta, então, de Coríntios, capítulo 12, no verso 12, o seguinte. Aqui esse texto, ele fala sobre a unidade orgânica da igreja e nós vamos ler alguns versículos porque é muito importante nós entendermos a instrução bíblica para o nosso chamado. Então, a partir do verso 12, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então aqui Paulo já está dizendo que todos nós estamos inseridos ou batizados ou imersos em um só corpo, que é o corpo de Cristo. A partir do 14 ele continua falando, porque também o corpo não é um só membro. Então, aquela ideia de um membro isolado, meu negócio é com Deus, não é com a igreja é o corpo de Cristo. Não, aqui está dizendo claramente, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então Paulo está dizendo aqui que existem diferentes funções no corpo de Cristo. E você precisa saber qual é a sua parte do corpo de Cristo. E Deus te colocou, te capacitou para que você exerça a tua função no corpo de Cristo conforme aprove o próprio Deus. Então, ele continua falando no 19, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então o corpo de Cristo ele é feito de muitos membros e esse corpo ele tem diferentes posições, assim como o nosso corpo físico. Também o olho tem a sua função, o ouvido tem a sua função, o nariz tem a sua função, a boca tem a sua função, o pé tem a sua função, a mão. Assim também todos nós temos uma função no corpo de Cristo. E no 20 ele continua falando, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus, preste atenção, contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele.
E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, pense comigo aqui. Independente da sua posição no corpo, você é importante, e mesmo que a tua posição no corpo seja um pouco mais simples ou não tão honrosa como de outros participantes do corpo, mesmo assim Deus te revestiu de maior honra, porque todas as posições são importantes no corpo de Cristo. Então, quando um é honrado, todo o corpo é honrado. Agora, se um sofre, todo o corpo sofre. Então todos nós somos necessários ao corpo de Cristo. Então Deus, na sua soberania, não apenas nos salvou, ele nos posicionou, ou seja, ele nos colocou numa posição que exerce uma função e cumpre um propósito. Cada filho de Deus tem uma função no corpo de Cristo. Então, eu quero te dizer, amado, você não pode ser um membro fora do corpo. Você é membro do corpo, mas funcionando no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Então, o seu chamado é a maneira como Deus quer operar através da tua vida dentro do corpo de Cristo. Pode ser um chamado visível ou discreto, por exemplo, como o chamado intercessório. Tem muitas pessoas que têm um lindo chamado e ninguém está vendo. Às vezes as pessoas mais vistas são aquelas que estão ali na plataforma, ministrando, tocando, dançando, fazendo alguma coisa que é aparente a todos, mas todos têm uma função importantíssima no corpo de Cristo. E mesmo aqueles que não são tão aparentes, não são insignificantes. E quando você vive esse chamado, você também experimenta a plenitude do propósito na sua vida. Você entende a direção que Deus tem para a sua vida e você começa a frutificar. Deus te chamou para frutificar e que esse fruto permaneça dentro do corpo de Cristo. Senhor, que esse teu chamado revele hoje em nossas vidas e corações esse chamado específico que o Senhor nos deu, porque o Senhor tem uma posição clara para cada um de nós, e nós recebemos com amor aquilo que o Senhor planejou, aquilo que o Senhor fez conforme lhe aprove. Nós recebemos com amor em nossos corações a função, a posição que Deus nos deu no corpo de Cristo. Senhor, que nós possamos viver com propósito e uma entrega real das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te lembrar agora a história de Moisés. Quando Moisés foi chamado por Deus, ele se sentia incapaz, com medo, e ele tinha vários argumentos, muitas desculpas furadas para não atender o chamado do Senhor. Mas Deus firmou com ele, insistiu com ele, porque Deus mostrou para ele que o chamado que ele estava colocando sobre a vida de Moisés não dependia de habilidades naturais de Moisés, mas da graça do Senhor, da presença de Deus, da unção sobrenatural, do dom que repousaria sobre ele para liderar o povo de Israel na trajetória de saída do deserto em direção à terra da promessa. Então, o chamado específico de Moisés, ele descobriu que seu papel era esse, era um papel de libertador do povo de Deus e conduzi-lo, apesar das suas limitações. Moisés cumpriu a sua missão. E o mesmo acontece conosco hoje, meus irmãos. Deus nos chama e durante o processo desse chamado que ele nos dá, ele vai nos capacitando em nossa trajetória. Aqui estão 3 passos práticos para você descobrir o seu chamado dentro do corpo de Cristo. O primeiro passo é: busque intimidade com Deus em oração e na palavra. O chamado nasce da comunhão, tanto com Deus, também com os irmãos, porque quando estamos na presença do Senhor, ele se revela a nós e ele começa a colocar em nossos corações o que devemos fazer. E quando nós estamos em comunhão com a igreja, com os irmãos, nós começamos a perceber a necessidade e aquilo que Deus vai confirmar que como direcionamento para agirmos dentro do corpo
de Cristo. Amém, queridos? O segundo passo prático para você exercer o seu chamado ou descobrir o seu chamado é: observe os dons e paixões que Deus colocou em você. Deus colocou coisas que te despertaram. Pode ser talentos naturais ou até uma unção que vem da parte do Senhor para agir. Eu creio que a unção, ela respalda espiritualmente o talento que nós desenvolvemos em nossas vidas. Então, por exemplo, se você tem talento para falar, Deus pode colocar uma unção na tua fala, para que a tua fala não só encante pessoas no nível de alma, no sentido não de encantamento, de magia, não é esse sentido que eu estou falando de agradar, porque as palavras doces, elas encantam as nossas almas, né? As palavras bem colocadas, elas são agradáveis ao coração. Mas a unção, ela transforma essa palavra em algo que transforma o espírito das pessoas, que quebranta o espírito, que toca no espírito. Então, se você tem habilidade para falar, utilize isso debaixo da unção do Senhor para falar do amor de Deus e para alcançar mais vidas. A sua vocação sempre vai estar alinhada com os teus talentos e os teus dons. Isso Deus vai colocar na tua vida. Amém, querido? E o terceiro passo prático para você descobrir o seu chamado é: seja fiel no pouco. Ninguém começa por onde os outros estão terminando. Você vai ter que vestir a sandália da humildade e trilhar um caminho de crescimento que é processual dentro do reino de Deus. Não adianta você querer já começar fazendo aquilo que pessoas que já estão há muito tempo já estão nessa posição de fazê-lo. Você vai precisar começar com tarefas simples, posições simples, com coisas simples e no decorrer do processo. Se você for fiel no pouco, Deus vai revelando mais à medida que você vai servindo com o que já tem. Então não espere mundo ideal, não espere que o alinhamento dos planetas, como se diz, né, as coisas todas prontas, preparadas, tudo bonitinho para que você entre em cena. Não espere isso, meu irmão. Quem decide servir sempre vai olhar para o lado e vai ter uma tarefa à mão. Nem que seja juntar um papel que caiu no chão, você assim, alguém esqueceu o copinho aqui no chão, eu vou tirar esse copinho e vou botar no lixo. Quem decide servir não escolhe serviço. Deixa Deus usar a tua vida da maneira que Ele for te mostrando, em nome de Jesus. Eu quero te desafiar agora fazendo uma declaração de fé no seu coração e também escrever nos comentários: eu tenho um chamado e vou vivê-lo para a glória de Deus. Escreva isso nos comentários e reflita sobre isso, né? Qual é o próximo passo que você pode dar hoje em relação ao seu chamado? Coloque isso no seu coração nesse momento e que você possa refletir. Talvez Deus já esteja te mostrando muitas coisas, mas você está escolhendo, você está criando empecilhos, você está se sentindo incapaz. Querido, dá o primeiro passo e Deus vai te capacitando no processo, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor não apenas nos salvou, mas também nos chamou segundo o seu propósito, como lhe aprouve. Ele nos inseriu nesse corpo e nos colocou nesse lugar para que nós pudéssemos dar fruto, e um fruto que permaneça. Senhor, que nós possamos ouvir a tua voz e discernir o teu plano, Senhor, aquilo que o Senhor tem de maneira específica para a vida de cada um, e obedecer com alegria. Por isso, se você está ouvindo essa oração, essa palavra, receba no seu coração um renovo de esperança, uma ativação para você ir ao encontro daquilo que está sendo revelado para a sua vida. Pai querido, usa a nossa vida para a tua glória e também para edificar o corpo de Cristo, para alcançar os perdidos, para glorificar o teu nome e produzir obras, Senhor, que vão, Senhor, trazer resultados para a implantação do teu reino sobre a terra. Em nome de Jesus, use as nossas vidas para a tua glória. Nós nos colocamos disponíveis, vulneráveis à tua voz para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra falou com você, eu quero te convidar a continuar conosco aqui no nosso canal. Todos os dias, às 6 horas da manhã e às 18 horas, nós temos aqui vídeos de oração da manhã e oração da noite com palavras
poderosas, palavras devocionais que certamente vão edificar muito a tua fé e vão te aproximar mais de Deus. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ativando as notificações e já deixa o seu like. Também você pode compartilhar esse vídeo e certamente muitos serão abençoados. Agora, se você deseja receber mais mensagens inspiradoras todos os dias, me siga também no meu Instagram, @awpaz. Aqui na Nexus, nós somos uma família espiritual que acredita na transformação de vidas através da palavra de Deus. E se você deseja crescer na fé e se tornar um discípulo de Jesus, mande uma mensagem para nós no Instagram, @NexusChurch. Será uma grande alegria nós te conhecermos e caminharmos juntos nesse propósito. E também, se você deseja conhecer mais sobre o nosso ministério e até mesmo contribuir com a nossa missão, eu vou deixar aqui o nosso site www.nexuschurch.com.br e também a nossa chave Pix para contribuições. Contribua @nexuschurch.com.br e que o nosso Deus abençoe poderosamente toda a tua semente. Antes de finalizar, eu ainda quero te recomendar esse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu tenho certeza que ele vai ser poderoso no crescimento da tua fé e você será grandemente abençoado. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.